Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre como se planejar como uma leoa e quais são os princípios disso. Eu sou a Catarina Rutter, sou estrategista de experiência, falo sobre... Olha que beleza! Falo sobre experiência e gestão. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Me digam aí. Bom dia, bom dia. A gente tá com a cara da derrota hoje. Dormi assim, ó. Meu Deus. Mas vamos lá. Então, gente, nessa live de hoje a gente vai conversar sobre como se planejar como uma leoa. E a gente vai falar sobre vários princípios. Quando se tem um negócio, quando você tá começando a abrir uma empresa, quando a gente tem que pensar na experiência desse negócio, todos esses pontos a gente vai falar. Então prestem muita atenção. Pra quem nunca esteve aqui, todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã a gente tem o café com as leoas. E esse é o primeiro, a gente, assim, é uma nova fase na minha vida, porque a gente mudou de casa, então eu tô aqui no outro cenário, com outras energias, outro rolê. Então, ó, peguem um café de vocês. E aí, gente, então a gente vai hoje fazer o nosso primeiro café aqui e a gente vai falar sobre como se planejar. Então, prestem atenção, quem nunca esteve aqui, esteja aqui com a gente. Cenário novo, gente. Cenário novo, uma geladeira, um micro-ondas, um negócio do café. Super cenário novo. Eu queria estar com a cara boa, mas eu tô assim, ó. Nossa. Então, vamos lá. Quando a gente começa a pensar em planejamento, em negócios e tudo mais, seja você uma pessoa que tá começando, ou seja você alguém que já tem um negócio aí acontecendo, independente do teu momento, a gente precisa pensar em alguns princípios que eu vou falar com vocês hoje, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. E no final, ou Thay ou alguém, coloca assim pra mim nos comentários pra eu poder fixar. Se você quiser receber o resumo dessa live, fique até o final pra pegar a senha. Por favor, que dê o favorito. Então, no final da live a gente entrega um resumão. Quem tiver até o final vai receber este resumão. Deixa eu só colocar. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar que a Julinha que entrou agora, ela tá começando um negócio. E aí ela tem que pensar em algumas coisas. Então, eu vou trazer aqui alguns princípios pra vocês. E eu quero que vocês digam, anotem aí dentro do papel de vocês. Se isso hoje é uma coisa que vocês têm. Deixa eu fixar. Se isso é uma coisa que hoje dentro do negócio de vocês têm como algo positivo ou algo negativo. Eu vou até que fixar o da lei que tem um negócio do PDF. Deixa eu fixar aqui. Eu acho que elas vão entender melhor. E aí... Essa é a máquina de lavar lavando, gente. Vocês estão ouvindo? Que passa. E eles vão marcar se isso é uma coisa positiva ou uma coisa negativa, beleza? Então a Julinha tá começando o negócio dela, tá começando a empreender. E aí... a gente tem que pensar o seguinte, hoje, tá? Dentro do que ela enxerga. Os produtos, os serviços que ela oferece, isso é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Dentro do negócio da Julinha, por exemplo, ela tá consciente se os serviços ou se os produtos que ela oferece, eles têm uma qualidade? Isso hoje é uma parte positiva ou uma parte negativa? Aí vocês vão falar assim, nossa, Cata, mas como assim? Bom, muitas pessoas quando começam a empreender, principalmente quando a gente tá falando de serviços, a pessoa às vezes se sente super insegura no seu processo. Bom dia, Fê. E aí o que acontece? Por ela se sentir insegura no processo dela, o que ela faz? Ela não... assim, ela sabe que o serviço dela pode ser melhorado. Ela tem a consciência de que para melhorar, ela precisa colocar as mãos na massa. Mas às vezes ela trava no meio do processo porque ela tem medo de colocar as mãos na massa. Porque ela sabe que a qualidade dos serviços dela ainda não são 100%. Isso já passou na cabeça de vocês? Então vocês ficam assim, será que o meu serviço, meu produto é bom? Como ele não é muito bom, assim, como eu ainda não tenho segurança para entregar ele 100%, eu nem ofereço. Isso é uma grande questão, porque a gente só se torna boa naquilo fazendo. Não tem como a gente ser boa em algo se a gente não faz algo. Então, para se tornar boa, a gente tem que fazer. Para fazer, a gente tem que dar a cara a tapa. Então, coloquem isso dentro do negócio de vocês hoje. A qualidade dos produtos e serviços é uma coisa positiva ou uma coisa negativa, beleza? Me digam aí se é uma coisa positiva ou uma coisa negativa, se é uma força ou se é uma fraqueza.
Me digam aí. Gente, eu tô meio fanha, mas eu tô aqui. Maravilhoso. É uma força. Beleza. Agora a gente vai entender o seguinte. Vocês hoje conseguem entender o que o cliente de vocês busca? Vocês conseguem entender quais são as necessidades que esse cliente tem? Por exemplo, se chega alguém aqui pra mim e a pessoa, ela quer contratar uma consultoria de experiência do cliente para produtos digitais, ela quer contratar minha consultoria. E eu trabalho com experiência do cliente para produtos digitais. Só que aí ela quer investir numa consultoria completa, onde eu vou pensar cenário, onde eu vou pensar várias coisas do projeto dela. Porém, presta atenção, porém, essa pessoa não tem nem o produto dela pronto ainda. Não faz sentido eu oferecer pra ela, por mais que ela queira comprar, Cata, eu quero saber como é que é a tua consultoria. Não faz sentido eu oferecer pra ela algo, se esse algo, ele não vai trazer o resultado que essa pessoa precisa. Porque quando ela tá começando a empreender no digital, ela não precisa de uma consultoria pra melhorar o produto dela. Ela precisa colocar a cara a tapa, ela precisa ir lá e fazer. Ela precisa daqui a pouco do Nasce uma Empreendedora. Ela precisa de algo inicial. Então, compreender as necessidades do meu cliente é fundamental para o meu processo, para que eu me planeje como uma leoa. Então, vamos lá, segundo ponto, né? Esse. Compreensão das necessidades do cliente. Hoje, isso dentro do negócio de fazer é uma força ou é uma fraqueza? É algo que vocês sabem fazer ou é algo que é difícil para vocês? Digam aí. Uma fraqueza. Então, isso é, assim, a parte boa. Eu não estou dizendo que fraqueza é uma parte boa, tá, gente? Mas a parte boa da gente entender. Que bom que o meu Finder, ele simplesmente não funciona. A parte boa da gente entender onde é que estão os nossos gargalos é que a gente pode solucionar. Ó, fraqueza, minha maior fraqueza, então beleza. A gente já entendeu aí que tem um ponto. Anotem isso porque, assim, a gente só pode mudar aquilo que a gente vê. Senão a gente não sabe onde mudar. Então vamos continuar, porque depois a gente vai entender quais são esses pontos e como é que vocês podem desenvolver eles, beleza? Outra questão. Depois do NUI, isso virou uma força pra mim, maravilhosas. Gente, quem não está no NUI, recomendo que vocês estejam no NUI. Atração de cliente. Porque assim, a gente tem que entender as necessidades do nosso cliente. Isso vale... Hoje consegui enxergar meu cliente melhor, maravilha. Isso vale pra todo mundo. Quando a gente tá falando de atração de cliente... Olha a máquina. Quando a gente tá falando de entender as necessidades do cliente, a gente começa a criar uma comunicação melhor. A gente começa a atrair clientes mais certos, a gente começa a vender mais e tudo começa de uma forma fluida. Um parênteses, eu tô fazendo live e tem um cachorro desmaiado aqui. Ó, atração de cliente. Eu já sei que é fraqueza, tá paradíssimo. Então, se tu sabe que é fraqueza, vai marcar. Ó. Se a atração de clientes é uma fraqueza, tu vai marcar ali. Por quê? A gente pode gerar movimento com aquilo que a gente sabe que não tá bom. Olhem que importante. Então, se a atração de cliente hoje é um ponto difícil do negócio de vocês, vocês precisam entender como é que vocês melhoram isso. Beleza. Entendi que hoje eu tenho dificuldade em atrair cliente. E aí, obviamente, a gente vai fazer uma pergunta meio, né? Vocês hoje fazem movimento de atração ou não? Porque se a gente não faz, não tem, assim, é pouco provável que o cliente venha e diga, vou fazer um pix aí pra ti do nada. Existe um processo. Então, essa atração, ela precisa ter um movimento. Mas hoje eu quero só, nesse momento, eu quero só que vocês marquem se isso é uma força ou uma fraqueza. Depois, comunicação com o cliente. Vocês conseguem ter uma comunicação... Eu vejo que a gente está vivendo uma era que a comunicação é um grande problema. As pessoas, elas não sabem se comunicar. Tem uma frase que eu detesto quando se fala sobre comunicação. Eu achei que... que coisa horrível.
Não acha, tenha certeza. A gente tá vendo a era da conectividade. A gente já está, né, quase passando já da era da conectividade. Tudo está conectado o tempo todo. Ou seja, achar que e não validar algo é um absurdo. Na época dos cavalos, lá em 1700, 1800, eu achava que e não tive como confirmar a informação, era plausível, era justificável. Nos dias de hoje não tem mais justificativa pra isso. Assim, isso é muito importante. Não, essa coisa de, eu achava que... que eu não quero trazer exemplos aqui, porque eu só tô vendo exemplos que eu não gostaria de citar. Mas assim, tem situações onde tu fica pensando, caramba, será que a pessoa não pode, né, ter um pouco mais de... Então, quando a gente fala de comunicação com o cliente, isso é um ponto extremamente fundamental. E aí, assim, nós enquanto empreendedoras, a gente tem a responsabilidade... Vai lá, beijo. A gente tem a responsabilidade de nos comunicarmos com o nosso cliente e fazer com que sejamos entendidas. Então, por exemplo, quando alguém fecha um projeto com vocês, quando alguém vai trabalhar com vocês, quando alguém, sei lá, vocês deixam muito nítido quais são as responsabilidades de cada um dos lados, vocês têm essa preocupação em mostrar, eu faço isso, você faz isso, funciona assim, assim, assado? Ou não? Então, marquem aí se hoje a comunicação com o cliente de vocês é uma força ou é uma fraqueza. A conversão dos clientes de vocês. O que é conversão? A pessoa chegou até mim, falou assim, nossa, Cata, eu quero saber como é que funciona o teu trabalho. Quando eu explico pra ela o número de pessoas que fecham o trabalho comigo é alto ou é baixo? E isso é diferente de atração, tá, gente? Porque assim, às vezes a gente pode ter um alto número de atração, a gente atrai muita gente, mas a gente converte pouco. E às vezes a gente atrai pouca gente, mas dessas poucas pessoas que a gente atrai, a gente converte muito. Por exemplo, aqui, tá? Eu não sou, assim, a gente tá começando a criar movimento de atração. Hoje a gente tem poucos movimentos de atração. Mas a gente tem uma altíssima taxa de conversão. Altíssima taxa de conversão. Então, isso é um outro ponto. Marquem se é uma força ou uma fraqueza. Beleza? Agora, retenção de clientes de vocês. O pós-venda. As pessoas que compram de vocês, elas seguem comprando? Ou elas elogiam? Elas indicam? Elas querem que outras pessoas façam o que vocês estão fazendo? Então, hoje, como é que tá a retenção de clientes de vocês? Me contem aí. Existe uma coisa aqui dentro da minha empresa que eu me preocupo muito, que é essa retenção. Tem um negócio que, assim, nossa, pra mim é muito importante a retenção. Eu quero que as pessoas o tempo todo se sintam parte, se sintam conectadas, se sintam... enfim. Sim, depois de uma venda eu sempre faço outras. Gente, a Fê é maravilhosa. É verdade. Ela já vendeu pra mim, né? Isso. Só que é muito de verdade. Então, a retenção de clientes, isso pra mim é uma das coisas mais importantes, sabe? Eu acredito, vou falar um negócio meio romântico e vocês entendam isso. Eu acredito, eu trago muito a relação do casamento com o nosso negócio, né? Então, por exemplo, né? Quando a gente... Vamos pensar o processo de uma relação, normalmente. A gente vai lá, conhece a pessoa, eventualmente beija a pessoa, sei lá o que vocês vão fazer com a pessoa e tal. Depois de um tempo vocês começam a namorar essa pessoa. Aí a coisa vai, né, tomando uma proporção um pouco mais séria e tal. Em algum momento vocês... Eu vou falar bem tradicional, porque nesse ponto eu sou bem tradicional. Aí vocês ficam noivas da pessoa. Aí vocês entram num processo de noivado e tudo mais. Aí depois de um tempo, vocês vão lá e vocês casam com a pessoa. E depois desse casamento, vocês vão lá, sei lá, tem um processo todo. Esse processo entre vou dar um beijo na pessoa e vou casar com... Essa máquina tá muito boa. E vou casar com a pessoa é um processo que demanda etapas. Só que, no momento em que a gente casa com a pessoa, a gente não esquece da conquista. Ou a gente não deveria esquecer da conquista. Eu acredito muito, as pessoas falam, né? Qual é o segredo do casamento? Na minha percepção, eu tô juntada, vai fazer 8 anos. E a gente sempre teve uma relação muito de... A gente começou a namorar,
Deu 2 meses depois a gente tava morando junto. E aí a gente oficialmente casou em 2021. Mas teve todo o processo, namoro, noivado, tá. Mas qual é o grande ponto aqui? Eu acredito que todos os dias eu tenho a responsabilidade de ser a melhor que eu posso ser na minha relação. Não significa, tá? Não achem que isso tem a ver com, nossa, estar sempre... Eu não sou aquela teoria que a pessoa tem que estar sempre, meu Deus do céu, e... Se pra pessoa é maravilhoso estar sempre arrumada, show. Não é o meu caso. Mas, assim, eu tô sempre disposta a ter a melhor relação que eu posso ter. Tô sempre disposta a me entregar nas minhas relações. Por exemplo, na minha relação, no caso, né? Ontem eu fui dormir, era 8h30 da noite. Eu tava, assim, ó, destruída. Eu cheguei em casa, assim, meu Deus, eu só queria tomar banho e dormir. Falei, Pedro, eu tô muito mal, não sei o que. Fui dormir. Normalmente eu sou a pessoa muito mais parceira. Eu sou a pessoa, vamos, sei lá, vamos jantar juntos. A gente até jantou juntos. Vamos ver um filme, vamos não sei o que, vamos ficar conversando e tal. Ontem eu não tinha condição de fazer isso. Só que eu fui o melhor que eu podia ser. Eu falei, tô mal. E aí, o meu melhor que eu podia ser era me permitir ser cuidada. E eu me permiti ser cuidada. E qual é a relação disso com o negócio de vocês? A Catarina entrou num assunto tipo terapia de casais. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque quando a gente entende que a nossa relação com o nosso cliente é de estar sempre entregando, mesmo depois que ele compra da gente, continuar entregando o nosso melhor, mesmo quando ele não estiver tudo bem com a gente, do tipo, às vezes quando não tá tudo bem com a gente ter essa relação de transparência, de construção. Assim a gente cria relações reais, principalmente quando a gente tá falando do nosso caso aqui, que nós vendemos o nosso serviço. Que a gente não tem hoje uma operação onde a nossa cara não seja um ponto importante. No meu caso, no caso da maioria de vocês, a nossa cara, a nossa imagem é um ponto importante do nosso negócio. Então, reter clientes, fidelizar clientes, hoje, na minha percepção, quando a gente fala da nossa comunicação pessoal, tem muito a ver com essa sinergia, assim, da minha relação com o meu cliente e de entregar de forma mais adequada o meu melhor para a pessoa. Não significa que eu vou vender a minha alma, eu não vendo a minha alma para ninguém. Mas significa ter uma relação, principalmente de lealdade de valores. Eu acho que é esse o ponto, sabe? De ser coerente com aquilo que eu acredito. De mostrar para aquela pessoa que eu vou entregar aquilo para ela. E se em algum momento eu falhar ou alguma coisa acontecer, eu ter o discernimento de falar, olha só, isso aconteceu, tal coisa. E ter essa relação, não é uma relação, é uma relação de total imperfeição, gente. Não vendo uma perfeição. É uma relação de total imperfeição. Sônia, agora que eu me dei conta, tu me mandou uma mensagem, né? E eu não te respondi. Tô pensando nisso agora. Foi tu, né, Sônia? Me diz aí. Eu tô com o meu direct cheio, mas eu vou te responder. Se eu não te respondi, me desculpa. Se foi você, Sônia. Então, essa relação de ter contato com o cliente é muito nesse lugar. É muito nesse processo. E vocês precisam ter essa consciência. Depois disso, marquem se é uma força ou se é uma fraqueza. Depois disso, eu quero que vocês entendam se, hoje, os controles financeiros de vocês dentro do negócio, eles são uma força ou eles são uma fraqueza? Me digam aí. Hoje, o que vocês têm de controles financeiros? A Geisa, que eu conheci lá no nosso evento, entrou agora. A Geisa tem um negócio digital e ela tá construindo, tem um monte de coisa legal acontecendo. Aí, ela tem que... Vamos supor que ela tá começando aqui a empreender e aí ela fala assim, não, vou pegar toda a minha reserva de emergência e vou começar a gastar que nem louca, porque eu quero... Aí ela vai lá e ela compra, sei lá, um estúdio de gravação, ela gasta 10 mil reais no estúdio de gravação, aí ela acha que ela precisa de um microfone de 20 mil, e aí ela começa. Aí vocês vão me dizer, Cata, é errado investir num microfone caríssimo? É errado investir em iluminação de estúdio? Gente, não tem nada, não tem certo e errado. Existe um momento. E existem controles financeiros dentro de um negócio saudável. Então a gente precisa entender se o nosso negócio hoje ele tem controles financeiros e se a gente tá coerente, então, com a nossa capacidade de investir. Então, hoje, controles financeiros é uma força ou é uma fraqueza? Marquem aí. E assim, não é só nos investimentos futuros, mas é assim, o que tá rolando no nosso negócio, o que entra, o que sai, não sei o quê. Vocês têm esse controle?
outro ponto. A equipe de vocês. Cata, eu não tenho equipe, eu tô trabalhando sozinha. Beleza. Mas hoje tu tá pensando na tua estrutura enquanto equipe? Se, por exemplo, nossa, tu começou a empreender. Aí tu começou sozinha. Tu tá criando protocolos pra quando tu tiver uma equipe? Isso é um ponto super importante, tá, gente? Eu até posso um dia fazer uma live sobre isso. Minha equipe, anotem aí, porque a gente pode falar como é que eu fui treinando vocês e como é que isso acontece hoje, como é que a gente foi criando protocolos e coisas assim, que eu acho que isso ajudou muito o nosso processo e pode ajudar muita gente aí. Então, assim, desculpem. A equipe de vocês hoje é uma força ou é uma fraqueza? Cata, eu não tenho equipe, eu não quero ter equipe. Se tu não quer ter equipe, o que eu acho... Tipo, eu não quero nunca ter uma equipe. Eu acho um desperdício de talento. Se tu é uma pessoa boa e tu nunca quer construir uma equipe, eu, Catarina, acho um desperdício de talento. Porque vão ter coisas que tu não vai ter capacidade de fazer, braçal mesmo, e que uma equipe poderia te ajudar muito, e se tu tá, sei lá, negligenciando isso, não faz sentido. Gente, se tá fazendo sentido essa live pra vocês, coloquem uns corações aqui, cliquem nesse coração aqui embaixo, só pra ver que vocês estão conectados aí, que tá fazendo sentido. Me digam aí. Tá fazendo sentido, então. Aperta o dedo nesse coração aí. Gente, essa coisa aqui tá me irritando. Aliás, eu toda, olhem só. Fiquem aqui só pelo conteúdo, porque a imagem hoje tá difícil. Bom, outro ponto. Depois de vocês entenderem a questão da equipe, tá? Eficiência operacional. O que significa a eficiência operacional? Vocês sabem o que é isso? Bom, vamos pensar o seguinte. Eficiência operacional. Eu tenho um processo para fazer. Eu posso fazer desse processo algo extremamente difícil e não fluido, ou eu posso fazer ele algo muito fluido. Eu posso fazer com que, por exemplo, eu tenho que entregar 2 projetos, fazer isso, isso, isso. Eu crio uma estratégia, eu vou seguindo aqueles passos e eu chego num ponto final. Então, o que eu fiz? Eu criei uma eficiência operacional. Quando a minha operação hoje, ela acontece de uma forma eficiente ou ela é truncada, difícil, complicada? Por exemplo, vamos pensar que, sei lá, vocês façam um bolo, tá? Só pra ficar simples. Faço o bolo. Aí, dentro desse, eu faço meu bolo e tudo mais. Dentro do bolo, do meu processo de fabricação, digamos assim, eu não criei uma esteira de produção, uma linha de produção. Eu faço as coisas, eu vou lá e faço a massa, depois eu vou lá e faço não sei o que, daí eu me dou conta que eu podia ter feito não sei o que, e eu tenho tudo uma bagunça na minha produção. O que eu tô fazendo? Eu tô criando uma ineficiência operacional. E aí vocês podem dizer, nossa, que palavra difícil. Mas, gente, a maioria das pessoas faz isso. Por exemplo, vamos pensar em eficiência operacional em relação a conteúdo, tá? E de um lugar de uma pessoa que tem uma super ineficiência operacional em relação a conteúdo. Como é que vocês pensam o conteúdo de vocês? Vamos pensar que, beleza, vocês vão pegar o Instagram de vocês, vão começar a gerar conteúdo. Aí, vocês vão fazer o seguinte, nossa, hoje eu quero fazer um post falando sobre, sei lá, no meu caso, sobre lugares pra gravar conteúdo, por exemplo, tá? Aí, beleza, eu vou fazer esse post. Aí eu pego meu celular e começo a pensar nas fotos que eu vou fazer. Aí eu vou lá e saio por Porto Alegre pensando em 5 fotos. Aí eu vou lá e tiro 5 fotos de lugares em Porto Alegre. Aí, beleza. Aí depois eu volto pra casa, daí ou eu vou pro meu escritório, daí eu sento no escritório e começo a escrever o post. Eu vou lá e escrevo o post. Aí, escrevi o post. Aí depois eu vou lá e edito as fotos. E aí coloco as, sei lá, artes nas fotos. Beleza, fiz tudo isso. Aí eu vou lá e faço o post. Aí no dia seguinte eu vou pensar... Aí eu perdi 3 horas pra fazer esse negócio. Aí no dia seguinte eu vou pensar, agora eu quero fazer um post sobre, sei lá, tipos de iluminação, tá? Eu tô dando um exemplo só pra... Aí eu vou na loja de iluminação e começo a olhar. Aí eu vou na loja, eu tiro as fotos aqui. Ou seja, o que eu tô fazendo? Uma ineficiência operacional. Porque não tem como eu manter uma criação de conteúdo diária desse formato. Agora, vamos pensar o seguinte. Se um dia eu chego assim,
Cara, eu vou pensar o conteúdo para os próximos 15 dias. Aí eu sento e penso, segunda-feira tal coisa, terça-feira isso aqui, vou anotando. Nananana. Aí depois disso, eu penso, fiquei 1h30 pensando nisso. Aí na hora seguinte eu vou lá e começo a escrever. Aí eu escrevo post, não sei o que, aí eu penso quais são as fotos que eu preciso. Aí no dia seguinte eu vou, sei lá, eu vou sair na rua e faço todas as fotos que eu tinha que fazer, que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Essa foto, essa. Aí no dia seguinte eu vou lá, pego essas fotos, edito, deixo pronto, nanana, e aí eu publico, tenho 15 dias, agendo e tenho 15 dias de foto de post agendado. Você entende que vocês criaram uma eficiência operacional? Faz sentido? Só que a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas faz o quê? Ah, vou fazer um post hoje, o que eu vou fazer? E aí a pessoa começa... Ela não pensa numa estratégia. E se planejar como uma leoa tem muito esse lugar de estratégia. Gente, eu tenho estratégia pra tudo. Tudo na vida. Faz super sentido. A Lê faz o meu conteúdo aqui, então... E olhem só como é importante, tá? Eu, Catarina, tenho muita dificuldade... Assim, eu me considero uma boa pessoa em fazer conteúdo, tá? Só que eu tenho muita dificuldade em manter uma continuidade. Muita dificuldade nisso. Assim, eu sou muito 880. Só que eu entendi que eu sou assim. Vai ser muito difícil pra conseguir mudar isso, mas principalmente pela questão do TDAH, tá? Tem vários pontos aí que dificultam a minha vida. Só que, o que acontece? Ó, já que dentro do NUI a gente tem essa estratégia. Dá uma olhada depois na minha bio e vem pro Nasce Uma Empreendedora, porque lá a gente tem essa estratégia. O que acontece? Quando eu entendi que isso era um gargalo, assim, quando eu tinha que fazer conteúdo eu fazia, mas não era uma coisa... Eu sofria pra fazer. Quando eu entendi que isso era um gargalo, eu comecei a buscar pessoas, no caso uma equipe, pra me ajudar a fazer esse negócio. Então... Vocês estão entendendo como as coisas elas vão fazendo sentido, elas vão se encaixando? Então, beleza. Eficiência operacional. O próximo ponto. Posicionamento e autoridade. Vocês hoje, dentro do negócio de vocês, isso é uma força ou é uma fraqueza? Por exemplo, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou a louca da experiência, ou a rainha da experiência, ou a mulher da experiência. Todo mundo se conecta a mim como o rolê da experiência. Eu tô criando um posicionamento e gerando uma autoridade nesse lugar. Faz sentido isso pra vocês? Só que isso é um processo. Eu quero que vocês entendam se vocês dentro do rolê de vocês estão pensando nesse posicionamento ou criando autoridade dentro daquilo que vocês fazem. Isso hoje é uma força ou isso é uma fraqueza? A Mônica entrou aqui agora. Vamos pensar que a Mônica tá começando o negócio dela. Hoje, todo mundo do círculo dela sabe o que ela faz? As pessoas olham pra ela e sabem assim, ó, você é a pessoa de tal coisa? Me digam aí. Porque quando a gente pensa, assim, quando a gente começa a criar um posicionamento e uma autoridade, e não é, gente, entendam, posicionamento e autoridade não vem de um lugar de ter, é muito um lugar de ser. Eu sou aquela pessoa. Quando a gente fala de experiência, eu sou a pessoa da experiência. Isso tá no meu DNA. Isso tá, eu penso o tempo inteiro em experiência. Quase que esse da live de hoje. Ô, gente, vocês não esqueçam essa live. Oi, Dani. Então, bom dia. Quando a gente tá falando de posicionamento e de autoridade, a gente tá falando desse lugar de ser algo e comunicar isso o tempo inteiro. Eu comunico isso o tempo inteiro. Eu não comunico... Assim, eu comunico através não só do que eu falo, mas daquilo que eu faço. As minhas atitudes são muito relacionadas à experiência o tempo todo. Então, só que isso tem que ser um ponto importante pra vocês. Vocês têm que entender se isso hoje é uma força ou uma fraqueza. Não tô falando em relação à experiência, tá? A gente encontra em autoridade o posicionamento de vocês. Mas se, por exemplo, vamos supor, tá? Vocês falam de alimentação saudável. Vocês se comunicam como alimentação saudável. Vocês devem ser uma pessoa que coerente com aquilo que vocês comunicam. Ah, eu falo de alimentação saudável, mas o dia inteiro eu como hambúrguer e batata frita e não sei o quê. E não tô dizendo assim, só pra fazer um disclaimer, assim.
Não tô dizendo que vocês precisam ser o tempo inteiro as loucas do tipo, meu Deus, só vou comer quinoa, não. Dentro da comunicação de vocês, do posicionamento, pode ser, inclusive, o dia do sei lá o quê. Mas nesse processo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo coerentes com a verdade de vocês. Vocês estão criando um posicionamento e uma autoridade. Hoje isso é uma força ou uma fraqueza? Outro ponto, anotem aí. Administração de clientes e de agenda. Por exemplo, deixa eu falar que eu demorei muito pra chegar nesse formato, tá? Ó, a Isabel entrou aqui agora. Vamos pensar, a Isabel começou o negócio dela. Aí ela vai entender... Gente, eu fiz essa cagada, tá? Não é o caso da Isabel, porque a gente, né? Aí, começou a empreender. Aí ela fala o seguinte. Ter coerência pra fluir, exatamente, né? Aí ela começou o negócio dela e tal. Aí ela fala o seguinte, não, eu vou atender o tempo todo. Vamos supor que eu vou ser, sei lá, eu sou terapeuta. Aí eu vou atender todos os dias, porque eu sou uma pessoa que estou muito disponível pro meu cliente. Então eu tenho agenda de segunda a segunda, eu faço de manhã, da tarde à noite, eu sou aquela pessoa que... Não. Ou seja, o que significa isso? Ela entra dentro de uma desordem total, porque ela quer estar disponível o tempo todo pro cliente. E isso não é uma boa administração de clientes de agenda. Deixa eu explicar como é que funciona hoje aqui, tá? Hoje dentro da minha empresa, eu criei o seguinte. Terça, quarta e quinta são os dias que eu tô no escritório. Normalmente, tá? Eventualmente tem alguma coisa, mas normalmente terça, quarta e quinta eu tô no escritório. Depois da live, por exemplo, normalmente eu vou pro escritório. E aí, segunda-feira e sexta-feira são os dias que eu não atendo. Eu não atendo ninguém, eu não faço live e tudo mais. Eu tô off no sentido de atendimento. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer reunião e tal, eu não faço segunda e sexta. Terça, quarta e quinta é os dias que eu tenho live, mentoria, consultoria, reunião. Eu coloco normalmente nesses 3 dias, que são os dias que eu tô no escritório. Segunda e sexta eu tô no escritório, eventualmente, mas terça, quarta e quinta eu sempre tô no escritório. E aí, dentro, inclusive, da minha agenda, eu tenho uma estrutura de tipo de... tá horário... Eu divido em horários a minha agenda, pra que ela seja mais fluida. A minha agenda, ela tem... Como é que eu vou explicar pra vocês? Por exemplo, se eu atendo... Normalmente, meus atendimentos duram 1h15, tá? Então, eu marco, gente, a cada 1h30. Porque eu preciso daqueles 15 minutos pra concluir respirar, tomar uma água pra entrar em outro atendimento. Então, são pontos que são fundamentais pro desenvolvimento do processo. E aí, só que eu demorei muito tempo pra chegar nesse lugar. Eu era a pessoa que, não, quer que atenda 5 por exemplo, de noite. De noite é um momento que eu não atendo mais. Por quê? Eu não funciono bem à noite. Porque eu vou me esforçar pra algo que não é natural pra mim. Sendo que de manhã, à tarde eu tô muito melhor. Então, são pontos que eu fui entendendo. Então, vejam aí hoje se a administração da agenda de clientes de vocês... ela funciona pra ajudar ou pra dificultar a vida de vocês. E, pelo menos pra mim, tá? Blocos funcionam melhor. Tipo, terças-feiras à tarde eu tenho, por exemplo... eu tenho que dar aula. Terças-feiras à tarde, não sei o quê. Eu vou junto... A minha agenda tá setada pra aquilo ali. Outro ponto, gente. Administração de rotina. Hoje a administração de rotina de vocês é uma força ou é uma fraqueza? Cata, mas como assim? A gente já falou de administração de clientes de agenda. Sim, existem 2 coisas. Existem os clientes e a agenda de vocês de trabalho, mas existe uma rotina que engloba tudo isso. Por exemplo, se vocês treinam, se vocês fazem não sei o quê, as atividades da vida de vocês, a rotina de vocês contempla tudo isso? E, gente, eu tô dizendo daqui de um lugar onde eu tenho muita dificuldade de manter consistência na minha rotina. Em vários momentos. Mas eu ajusto ela o tempo todo. Por exemplo, eu já fui a pessoa que normalmente toda segunda-feira eu ia lá e fazia comida pra semana. Hoje eu aprendi a colar bilhetinho no espelho com vocês. Cara, isso ajuda muito. Muito, muito, muito. Eu sou a pessoa do bilhetinho no espelho. Mas assim, eu já fui... Toda segunda-feira eu ia lá e colocava um objetivo de cozinhar pra semana. Tem semanas que eu não consigo fazer isso. Mas daí na outra semana eu vou lá e tento de novo. Então, a grande sacada da administração de uma rotina pra mim é entender o tempo todo que eu vou falhar, só que eu tenho que ajustar independente das falhas. Porque não existe a perfeição. Se a gente entender que não existe a perfeição, a gente vive de uma maneira muito mais leve.
Então anotem aí, se hoje a administração de rotina de vocês é uma coisa, uma força ou uma fraqueza. E aí, assim, uma coisa importante, tá? De entender e de cada um se conhecer. Eu, Catarina, tenho um transtorno do neurodesenvolvimento que é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dentro do meu padrão de comportamento, eu, Catarina, funciono bem com grandes transformações. Então, como é que funciona? Eu não gosto de ser assim, mas eu sou, tá? Entendam. Eu prefiro deixar as coisas muito bagunçadas para depois ter o prazer de ver a transformação arrumada do que manter as coisas o tempo todo. Porém, eu adoraria chegar em casa tudo arrumado o tempo todo, mas eu não consigo. Agora, o Pedro, meu marido, é uma pessoa que se incomoda com a bagunça. Então, ele mantém as coisas... Assim, é engraçado, porque ele mantém as coisas numa arrumação, mas nunca numa arrumação, tipo, extremamente perfeita. Eu, quando eu arrumo, eu vou pro lado do extremo, da perfeição. Eu vivo extremos. Então, eu tô na bagunça, eu tô na... né? Só que isso, eu demorei muito tempo pra entender. Por exemplo, o Pedro, por ele tem, tipo, todo dia ele lava roupa, não sei o que lá. Eu sou a pessoa que deixa acumular e daí tem um dia que eu paro o dia inteiro e faço isso aqui, e daí arrumo todas as roupas. Entender como é que vocês funcionam vai ajudar muito a gerar uma rotina eficiente pra vida de vocês. Por exemplo, eu entendi que se eu tiver que fazer todos os dias o mesmo tipo de treino, eu não vou fazer, porque eu gosto da inconstância. Eu gosto dessa alteração. Pra mim, essa mudança faz muita diferença na minha vida. Então, se eu tiver que treinar todos os dias num determinado horário, eu não vou fazer isso. E se eu tiver que treinar todo dia a mesma coisa, também não vou fazer. Então, tipo, como é que funciona pra mim? Um dia eu vou na academia, faço treino de, sei lá, vou lá e vou correr. Aí no dia seguinte eu vou lá e faço treino de força. Aí no dia seguinte eu vou lá e faço boxe. Tipo, eu criei coisas diferentes, em horários diferentes pra que funcionasse pra mim. E funciona melhor. Só que não é o que funciona pra todo mundo. Ó, muito difícil, o dia todo surge uma coisa. 2 filhos, marido, meu negócio, vivo no caos. Vocês são as mães, né? Eu entendo vocês, eu não tenho nem filhos ainda. Quando se tem filhos pequenos, é ainda mais difícil. Tanto na arrumação quanto na construção de conteúdo. E ter consciência de como a gente funciona é fundamental. Exatamente. Ó, uma coisa que me ajudou demais e me ajuda até hoje é ter um escritório, tá? E assim, eu vou ser um pouco incoerente, mas eu acho importante. Eu tive um escritório físico mesmo antes de poder ter um escritório físico. Eu me ferrei muito pra ter um escritório físico, mas isso mudou totalmente o meu resultado. Por quê? Esse movimento de não estar em casa me ajuda demais. Porque, por exemplo, ontem, tá? Ontem eu fiz uma mentoria estando em casa. E aí tava o Pedro em casa, tava o cachorro em casa. Aí veio um pessoal aqui buscar um negócio, daí, tipo, é bateção de porta. Aí o cachorro começou a latir. E aí, como o cachorro começou a latir, ele tava fora do quarto que eu tava fazendo a mentoria. Aí o Pedro tava no banho, daí eu falei, Pedro, o cachorro tá latindo. Daí ele, e aí assim, tudo acontecendo. Quando eu tô no escritório, eu tô no meu ambiente controlado. Isso me ajuda muito. Principalmente eu acho que pra quem tem filho e tudo mais, pensar em ter um momento. E assim, nossa, Cata, mas o escritório físico tal é um investimento muito alto, agora eu não tenho condições. Tudo bem, mas tenta de alguma forma ter um momento teu. Sei lá, vai num café, vai num lugar onde... Porque quando a gente tá disponível, mesmo não estando disponível, as pessoas têm a falsa ideia de que elas podem falar com a gente o tempo todo. Ou usar a gente o tempo todo. Só que o nosso negócio, ele precisa da gente. Semana passada minha filha ficou doente e foi um caos aqui. Mas eu consegui passar por isso sem surtar tanto. Então, porque tem, assim... É muito complicado. Principalmente quando você tem filhos, tá? Eu sei que as mulheres, elas assumem uma responsabilidade muito grande. E eu sei disso. Porque é o que acontece. Então, às vezes, o movimento de estar em casa disponível o tempo todo dificulta ainda mais o nosso processo. Mas eu não deixei de criar conteúdo um dia sequer, nem pra mim, nem para os meus clientes, porque eu deixei conteúdo planejado por 15 dias pelo menos. Eu sei, Alessandra. Alessandra é foda nisso. Então, outro ponto, gente. Estamos indo pra parte final já. Tem mais 5. Estabelecimento de metas pro meu negócio. Vocês estabelecem metas pro negócio de vocês? Isso é uma força ou uma fraqueza? Nesse ano eu quero vender tanto, eu quero fazer tanto, eu quero fazer... Não. Vocês estabelecem metas pro negócio de vocês? E assim, gente, metas coerentes, tá? Não é assim, eu quero vender 10 milhões investindo R$2. Vocês têm isso? As metas do negócio de vocês?
Me digam aí. Vocês olham hoje para as metas do negócio e veem assim, ai, ó, não. Então, meta é um processo importante. Tipo, onde é que eu quero chegar? Sabe, isso vale para tudo. Tipo, olha só. Quando a gente trabalha com metas, a gente funciona muito bem. Eu vou provar para vocês. Vamos supor que vocês chegam em casa e aí vocês estão muito cansados. Aí vocês falam assim, nossa, vocês vão vindo no caminho para casa e falam, nossa, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou fazer um franguinho com legumes, vou botar a roupa para lavar e vou dormir. Vou deitar na minha cama, por exemplo. O que vocês fizeram quando vocês fazem isso? Vocês criaram metas. Qual é a meta? Acordar, chegar em casa, tomar banho, fazer a janta. Vocês têm um cronograma que são as metas de vocês. Quando vocês fizeram tudo isso, vocês vão deitar. Vocês falam assim, caramba, consegui. Vocês, o que fizeram? Atingiram a meta. Ah, eu vou, por exemplo, eu vou hoje dormir até mais... Num sábado eu vou dormir até mais tarde. Beijo, Nica. Vou dormir até mais tarde. O que eu faço quando isso acontece? Eu tô criando uma meta de dormir até mais tarde. É uma meta. Ah, eu vou, sei lá, fazer um jantar especial. Eu tô criando uma meta. Só que na vida pessoal a gente faz isso. A gente tem dificuldade de transpor isso para a vida profissional. O que significa isso para a vida profissional? Eu vou me comunicar e vou gerar conteúdo para atrair mais X clientes. Eu vou converter tantas vendas. Eu vou ter mais tantos processos. Faz sentido isso? Então, isso é um ponto importante. Outra coisa importante. Parcerias... Antes das parcerias. Quando eu estabeleço metas, eu sei onde eu quero chegar. A continuação disso é executar e cumprir as metas. Então, eu vou lá e estabeleço, eu quero fazer tanto isso. Parte 1, parte 2. Fazer com que isso seja cumprido. Então, a execução das minhas metas. Porque estabelecer uma parte, estabeleci a meta. Aí eu vou fazer algo para chegar nessa meta. Vocês fazem esse processo? Então, o segundo ponto é execução e cumprimento das metas. Vocês têm isso hoje? Me digam aí. Além disso, o próximo ponto são as parcerias estratégicas. O que significa as parcerias estratégicas? Bom, vocês estão começando um negócio, ou vocês estão no negócio de vocês há mais tempo e tal. Vocês pensam em quem vocês querem trabalhar junto? Quem são as pessoas que vocês querem que sejam os parceiros de vocês? Quem são as pessoas que vocês vão contar para crescer? Quem são as pessoas que vocês vão se dispor a ajudar? Quais são as trocas que vocês vão fazer para que o negócio de vocês cresça? Me digam aí. Vocês têm isso? Estão vendo a máquina lavar roupa? Olha que maravilha. Então, ter essas parcerias estratégicas é um ponto primordial para o negócio de vocês. Na sequência, a gente tem a consistência na produção de conteúdo. Hoje, criar conteúdo para vocês é um ponto forte ou é uma fraqueza? E eu vou dizer pra vocês que eu, Catarina, a minha empresa hoje tem consistência. Eu, Catarina, tenho mais dificuldade. Na verdade, a consistência não é nem tanto... O meu ponto é a constância, mas... Vocês hoje têm conseguem produzir de maneira consistente conteúdo?
Porque principalmente se a gente tá falando do mercado digital, isso é um ponto importante, né? A gente tá aqui, mostrar e tudo mais e gerar essa conexão. Porque a partir disso a gente atrai nosso cliente, a gente começa a se comunicar, a converter e tal. Tem vários processos que rolam através disso. Então hoje, ó, se isso é uma fraqueza, a gente vai entender quais são os pontos que vocês podem trazer pra melhorar isso aí. Porque, e assim, eu não tô dizendo que a gente tem que fazer 12 mil conteúdos por dia. Muitas vezes é fazer aquilo que vocês entendem que é possível de ser feito. Seja 2 Reels na semana, 2 posts, ou enfim. Das parcerias, posso sim. O que acontece, tá? Quando a gente tá falando de parcerias estratégicas, quando a gente tá começando o nosso negócio, principalmente, aliás, em todos os momentos do nosso negócio, não só quando a gente tá começando, ter pessoas que tenham a mesma vibe da gente, que queiram crescer, é fundamental. Então, por exemplo, dentro dos parceiros estratégicos de vocês, sei lá, vou pensar o seguinte, eu vou, sei lá, eu vou fazer, eu quero pensar exemplos que vocês possam utilizar. Vamos pensar o seguinte, tá? Vocês trabalham vocês fazem docinhos, tá? Dentro do negócio vocês fazem doces. Aí vocês têm um parceiro que vai lá e fornece sempre pra vocês as forminhas, as embalagens e tal. Só que ele pede sempre um pedido mínimo de, sei lá, 1000 unidades, por exemplo. Só que vocês criaram uma relação com ele, aonde vocês pedem sempre com ele, mas ao mesmo tempo ele entrega pra vocês a partir de 100 unidades. Isso é uma parceria estratégica. Vocês se colaboram entre si. Ele tem a segurança de que vocês sempre vão comprar dele e vocês têm a segurança de que ele vai poder entregar sempre pra vocês, mesmo em pequena quantidade, por exemplo. Então, isso é um exemplo de uma parceria estratégica. Só que a gente vai entendendo quem são as pessoas que a gente vai querer criar essa conexão. Eu hoje tenho várias parcerias estratégicas, mas tenho muito alinhamento de valor nelas. Sabe? Assim, o tempo inteiro vocês têm que pensar nisso. Beleza? Tá, me diz se fez sentido. Aí a gente falou da consistência na produção de conteúdo. E por fim, eu quero que vocês pensem em uma coisa muito importante. E eu quero que vocês analisem isso. Se eu for olhar para o meu negócio, eu sou uma força ou uma fraqueza dentro desse negócio? E é muito provável que vocês nunca tenham se feito essa pergunta. Porque, por exemplo, muitas vezes vocês prejudicam muito o negócio de vocês. Que bom. E vocês deixam de se ajudar nessa construção de negócio. Por exemplo, eu vou lá, assim, uma coisa que eu vejo muito, tá? E eu já fui essa pessoa. Eu dificultava muito a vida do meu negócio. Eu dificultava muito o meu processo. Não, porque eu só vou fazer quando eu tiver tal coisa. Eu só vou fazer quando isso acontecer. Eu só vou fazer quando, sei lá, o quê. E aí eu dificultava o meu processo, porque assim, tem momentos que eu vou fazer, mesmo se eu não tiver tudo pronto. Mesmo se eu não tiver a melhor câmera. Mesmo se eu não tiver, sabe? Eu vou fazer, porque eu preciso fazer. Simplesmente isso. Então, eu entender aonde que o que precisa ser feito é um grande ponto do meu negócio. E muitas vezes eu foi um gargalo no meu negócio, porque eu dificultava os meus processos. E até hoje, eventualmente, faço isso, tá, gente? Hoje eu me considero muito mais uma força do que uma fraqueza, mas eu já fui uma fraqueza. Muito mais do que força. Ou tipo assim, nossa, eu tenho que fazer o post perfeito. E eu não faço porque não é perfeito. Quem nunca fez isso? Então, ter essa noção mudou muito o meu jogo. Onde é que eu tava dificultando meu negócio e onde eu tava ajudando meu negócio a crescer. Quando eu entendi as minhas limitações, principalmente de entrega, e eu comecei a buscar pessoas para me ajudarem nisso, o meu negócio mudou muito. Então, isso é importante que vocês entendam.
E aí, vocês vão entender, então a gente falou sobre, só resumindo, tá? A gente falou qualidade dos produtos e serviços, compreensão das necessidades do cliente, atração de cliente, comunicação com o cliente, conversão de cliente, retenção de cliente, controle financeiro, equipe, eficiência operacional, posicionamento e autoridade, administração de clientes e agenda, administração de rotina, estabelecimento de metas para o negócio, execução e cumprimento de metas, parcerias estratégicas, consistência na produção de conteúdo e eu. São 17 pontos que a gente viu aqui. Dentro de todos esses pontos, alguns vocês marcaram como fraqueza. Dentro dessas fraquezas, eu sugiro que vocês escolham 2 pontos, para que vocês, a partir de hoje, comecem a trabalhar neles. Então, por exemplo, nossa, eu entendi que o controle financeiro é uma fraqueza e a administração de rotina é uma fraqueza. Vocês vão começar a trabalhar esses 2 pontos. O que eu recomendo? Que vocês entrem, quem não é do NUI, entre no NUI, Nação Empreendedora, o link tá na minha bio, e façam o NUI, porque lá a gente tem tudo isso. E a gente consegue ajustar pontos para que vocês incluam isso na rotina de vocês. Mas assim, entendam quais são os pontos, os 2. E assim, não quero entrar no então, tudo certo também. Mas o ponto é, entenda quais são os 2 principais fraquezas que te incomodam hoje e começa a trabalhar com elas. Não começa com todas, porque todas tu vai acabar não fazendo nenhuma. Então, pensa em 2. As que mais incomodam hoje, que elas vão... Se tu tiver com elas melhores, os outros pontos vão ficar mais fáceis. Por exemplo, nossa, eu tenho dificuldade na qualidade dos meus produtos e serviços. Eu quero melhorar o meu atendimento. Só que eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque minha rotina tá uma bagunça. No momento que eu administro a minha rotina, eu consigo ter mais tempo para estudar e desenvolver um melhor trabalho. Então, uma coisa leva a outra. Faz sentido? Então, vocês vão entender quais são os 2 pontos. E dentro desses 2 pontos, vocês vão entender e ajustar com um plano de ação. Vocês vão anotar o que vocês vão fazer a partir disso. O material que vocês vão receber embaixo tem aí uma parte de anotações. Eu recomendo que vocês coloquem ali. E se comprometam com isso. Eu já vou falar pra vocês a senha de hoje, tá? Pra que vocês peguem o material de vocês em PDF e vejam o resumo dele. Tudo que a gente falou hoje tá num resumo em PDF, que eu vou falar pra vocês a senha agora, vocês vão poder pegar lá. Então, assim, eu quero saber se fez sentido isso que eu falei pra vocês. Vocês não vão colocar todos, vocês vão colocar 2 fraquezas. Vocês vão começar a partir de hoje a lidar com as 2 fraquezas de vocês. Se é financeira, se é posicionamento, se é produção de conteúdos. Vocês vão pegar 2 e vocês vão começar a aplicar. Isso é um planejamento. Se planejar como uma leoa não é querer fazer tudo ao mesmo tempo. É entender quais são os principais pontos e começar a ajustar eles. Faz sentido? Me digam aí. Vou falar pra vocês a nossa senha. Deixa eu achar aqui. Ó, gente, para quem está aqui até o final, a senha é planejamento. A senha do PDF. Como é que vai funcionar isso? Na minha bio tem o canal, nosso canal das leoas. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Nossa, meio suja essa tela. Deixa eu limpar a tela. Melhorou um pouco. Então aqui, isso aqui vocês vão na minha bio, tá? Eles vão entrar nesse aqui. Deixa eu... Não vai abrir? Tá, não, sei lá. No meu Instagram, na minha bio, vai ter essa guia, tá? E aí vai ter vários pontos aqui. Esse aqui é o Nação Empreendedor, o meu método, que vocês vão poder, quem quiser entrar no método, pode entrar no método. Aqui eu ensino sobre gestão de negócio, através da experiência, biriri. Aqui é um outro curso que a gente tem, que é o FEM, Ferramentas da Empreendedora Moderna. Pra quem tem dificuldade de usar ferramentas, aprender a usar todas as ferramentas que eu uso de uma forma simples, vocês vão clicar aqui, ó. Aqui vocês clicam no NUI, aqui vocês clicam no FEM, ó, daí vai abrir, todos eles vão abrir uma segunda página. Parabéns, minha equipe, estamos com um problema na página, mas enfim, vocês vão clicar aqui e vai abrir deixa eu ver se aqui, ó, o produto aqui, tudo explicadinho, biriri, como é que funciona, como é que não funciona, toda coisa aqui, tá? Mas enfim. Aí, aqui, a gente vai ter o Café com as Leoas. Vocês vão clicar aqui
E vocês vão colocar, vocês vão se cadastrar aqui, ó, pra vocês irem pra página, tá? Aqui tem todos o que rolou, biriri, bororó. Aí aqui a gente vai avisar vocês do rolê todo e vocês vão pra um canal. Nesse canal a gente manda todos os resumos. Deixa eu ver, ó. Aliás, deixa eu avisar pra vocês uma coisa. Aqui, ó, esse aqui é o mesmo, aqui tem o mesmo canal. Se vocês colocarem aqui, vocês vão receber os conteúdos do café. Vocês vão saber quando vai ter o café. Eu recomendo que vocês se inscrevam aqui pra saber, tá? Aqui vocês vão direto pro canal. Aqui vocês vão se inscrever. E aqui vocês vão colocar ali as informações. E vocês vão receber. Vocês vão para o nosso canal e lá vocês vão conseguir baixar o PDF com a senha planejamento, que é a senha de hoje. Vocês entenderam? Fez sentido pra vocês? Me digam aí. Fez sentido? Sim? Nos vemos semana que vem. Mais um café. Super sentido. Gente, planejamento a senha. Quem quiser, entra lá e pega o material. Quem quiser entrar no Nu e venha. Quem quiser entrar no FEM, venha. Maravilhosos como sempre, gente. Maravilhosos são vocês. Ó, beijo. Não sei o que você falou, só consegui entrar agora. Desculpe, cara. A senha da live de hoje é planejamento. Entra na minha bio e se cadastra no Café com as Leoas e a gente vai mandar o PDF lá. Daí tu vai pegar com a senha planejamento o resumo da live de hoje, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem.